Vocês viram que a Basílica de Vitrúvio foi descoberta? Fofocando sobre fatos relevantes para justificar o seu tempo aqui na internet. Sim, o Vitrúvio, aquele mesmo que inspirou a obra O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Muito antes de Leonardo, existia um arquiteto chamado Vitrúvio. Ele viveu no século I a.C. e escreveu o famoso Tratado de Arquitetura. Esse livro virou base da arquitetura ocidental. Foi ali que ele falou e discorreu bastante sobre simetria, proporção e harmonia, conceitos que depois vieram inspirar o homem vitruviano. Só que no livro, Vitrúvio descreve uma basílica que ele havia projetado. Ele fala das proporções, de detalhes únicos, porém essa basílica nunca foi encontrada. Arqueólogos vêm procurando essa basílica durante séculos, e recentemente foi anunciado que essa basílica foi encontrada na cidade de Fano, na Itália. E o que deixa isso tudo muito mais fascinante é que a gente conhece o pensamento de Vitrúvio há mais ou menos 2000 anos por causa desse livro. E agora estamos acompanhando a materialização desses ensinamentos. Eu fico realmente muito impressionada como um texto antigo consegue atravessar séculos, inspirar o Renascimento, mas também influenciar a arquitetura ocidental. E ainda hoje gerar essa grande descoberta arqueológica. É uma das descobertas mais simbólicas da arquitetura romana. E aí, já estava sabendo desse fato? Beijo. Se la scoperta più importante del XX secolo è forse stata la tomba di Tutankhamon, la scoperta di questo secolo, dei nostri tempi, è senza ombra di dubbio quella della Basilica di Vitruvio. Oscar May, professore associato di archeologia e storia dell'arte greca e romana a Uniurb, archeologo e coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani. Vitruvio è considerato il padre dell'architettura occidentale. Nel suo trattato di architettura dice di aver progettato e costruito un edificio che è la Basilica della città romana di Fano ed è l'unico edificio che Vitruvio dice di aver progettato e costruito. In questa scoperta c'è tanta Uniurb. Lo scavo è stato portato avanti dalla soprintendenza delle province di Pesaro e Urbino. Da decenni l'Università di Urbino, in collaborazione con l'Università di Ancona e soprattutto con il Centro Studi Vitruviani, la scoperta della Basilica apre una nuova stagione di studi su Fano e cambia anche lo studio dell'architettura romana, dell'archeologia romana. Potrebbe essere Fano la città modello di Vitruvio. Durante séculos, homens caminharam sobre aquela praça sem desconfiar. Crianças correram, mercados se abriram, igrejas foram erguidas, impérios nasceram e caíram. E ainda assim, algo permaneceu ali, em silêncio, enterrado sob camadas de terra, ruínas e esquecimento. Sob o chão aparentemente comum de uma cidade italiana, dormia uma construção que ajudou a moldar o modo como o Ocidente entende beleza, proporção e ordem. Uma obra descrita em um livro que atravessou centenas de gerações, mas que durante muito tempo ninguém havia visto com os próprios olhos. Por mais de 2000 anos ela existiu apenas em palavras, até que arqueólogos começaram a escavar. E aquilo que parecia apenas mais uma intervenção urbana revelou algo extraordinário. A Basílica Perdida de Vitrúvio. Mas como essa obra considerada fundamental para a arquitetura foi descoberta? E o que Leonardo da Vinci tem a ver com essa história? É isso que você vai entender agora com a Brasil Paralelo. A cidade de Fano, no centro da Itália, sempre foi conhecida por sua herança romana. Ruas antigas, traçados históricos, vestígios do império espalhados pela paisagem urbana.
Mas o que ninguém imaginava é que seu achado mais importante ainda estava escondido. Durante escavações recentes, arqueólogos encontraram fundações maciças, bases de colunas e uma planta arquitetônica incomum. À medida que os trabalhos avançavam, uma constatação começou a ganhar força. Aquelas estruturas correspondiam com precisão impressionante à descrição de uma basílica feita por Marcus Vitruvius Pollio, o maior teórico da arquitetura romana e um dos arquitetos mais influentes da Roma antiga. Vitrúvio descreveu essa basílica em detalhes em sua obra De Architectura. O arquiteto e fundador do Instituto Brasileiro de Arquitetura Tradicional, Bruno Perenha, nos conta a importância desta descoberta. É, sem sombra de dúvida, uma das descobertas arqueológicas e arquitetônicas mais importantes do século XXI. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma edificação de dimensões significativas, né, uma basílica ali de grande porte. Em segundo lugar, é uma edificação que foi projetada por Vitrúvio, considerado aí por muitos como o pai da arquitetura ocidental. Vitrúvio viveu no primeiro século a.C., a gente está falando de uma pessoa que viveu aquela transição, né, de Roma na sua fase republicana para o Império e ficou mundialmente conhecido por escrever um tratado de arquitetura composto por 10 livros, né? Nesse tratado ele vai falar sobre a formação do arquiteto, como você constrói templos, edificações públicas, pontes, estradas e etc. E foi o único tratado da Antiguidade Clássica que sobreviveu até os nossos dias de forma completa, né? É por isso que Vitrúvio vai ter uma importância significativa na história da arquitetura como um todo. No Renascimento, o tratado dele vai ser redescoberto, né? E aí muitos arquitetos e artistas vão fazer a leitura desse tratado e serão influenciados por esse tratado. Vitrúvio falava das proporções, do número de colunas, da disposição dos espaços, da função cívica do edifício. Durante séculos, estudiosos confiaram nesse relato, mas nunca puderam confirmá-lo fisicamente. Até agora. Pela primeira vez na história, arqueólogos encontraram um edifício que corresponde precisamente ao projeto descrito por Vitrúvio. Não se trata de uma hipótese, mas de ruínas reais, concretas, com medidas que batem milimetricamente com o texto milenar. O ponto decisivo veio quando uma coluna prevista nos relatos antigos apareceu exatamente no local indicado pelo arquiteto. Nesse tratado, né, que ele escreveu, que ele fala sobre a arquitetura, especificamente no livro 5, ele fala ali que ele tinha construído uma basílica na cidade de Fano, né? Então as pessoas já estavam cientes que Vitrúvio tinha construído uma estrutura nessa cidade, mas ela nunca tinha sido descoberta. E o mais interessante é ver que a descrição de Vitrúvio no livro bate completamente com as escavações arqueológicas que estão acontecendo nesse momento, né? Então meio que não há dúvida entre a comunidade científica de que essa é de fato a Basílica de Vitrúvio. Um outro ponto muito importante que a gente precisa entender é que o conceito romano de basílica era completamente diferente do conceito contemporâneo que a gente tem de basílica, né? Quando a gente fala de basílica, a gente está falando normalmente de um edifício religioso. Na época dos romanos, a basílica era um edifício público, né, onde aconteciam ali questões relacionadas à justiça, comércio, administração, né? Então, é justamente para isso que a Basílica de Vitrúvio ela foi construída, não como um edifício religioso, mas sim como uma edificação administrativa ali, de suporte para a cidade. A basílica tem planta retangular e colunas distribuídas ao longo dos lados, seguindo fielmente o projeto descrito pelo arquiteto no livro. A construção data de cerca de 19 a.C., período final da República Romana. As escavações ocorreram na Piazza Andrea Costa, no centro da cidade. O ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giulli, classificou o achado como um dos mais importantes da arqueologia moderna. Ele afirmou que os livros de história vão falar sobre esse dia e comparou a descoberta à tumba de Tutankhamon, encontrada em 1922. O prefeito de Fano, Luca Serfilippi, destacou que a basílica era procurada há mais de 5 séculos e afirmou que a confirmação representa um marco para a cidade e para o país. Marcus Vitruvius Pollio viveu no auge da Roma Antiga. Foi arquiteto, engenheiro militar e observador atento da natureza, da matemática e do corpo humano.
Diferente de muitos construtores de sua época, Vitrúvio não queria apenas erguer edifícios, ele queria entender como eles funcionavam. O resultado desse esforço foi sua obra De Architectura, um tratado em 10 livros que se tornou o único manual completo de arquitetura da antiguidade a sobreviver até os nossos dias. Nele, Vitrúvio estabelece 3 princípios fundamentais que atravessariam os séculos: firmitas, a solidez da construção; utilitas, sua função prática; venustas, a beleza. Esses conceitos moldaram a arquitetura romana, influenciaram o mundo medieval e ressurgiram com força total no Renascimento. Foi nesse contexto que um gênio italiano, séculos depois, encontrou em Vitrúvio uma chave para decifrar o mundo. Leonardo da Vinci leu o De Architectura e ficou fascinado com a ideia de que o corpo humano obedecia às mesmas proporções que os edifícios e as cidades. A partir desse princípio, Da Vinci criou o famoso Homem Vitruviano, um estudo icônico que simboliza a união entre arte, ciência, anatomia e geometria. O nome da obra é uma homenagem clara ao arquiteto. É o corpo humano idealizado com equilíbrio e as proporções perfeitas. O homem no centro do universo, interconectando o mundo físico, que é representado pelo quadrado, ao mundo espiritual divino, representado pelo círculo. O pensamento de Vitrúvio ajudou a fundar a noção de harmonia entre homem, natureza e construção. Ele influenciou igrejas, palácios, cidades inteiras, inspirou arquitetos, engenheiros e artistas por mais de 1500 anos. A redescoberta da Basílica de Fano não é apenas um achado arqueológico, é uma espécie de justiça histórica. Pela primeira vez, podemos olhar para o chão e dizer: foi aqui que Vitrúvio construiu. O impacto dessa descoberta arquitetônica para a cidade de Fano é gigantesco, né? A cidade, que é relativamente pequena, passa a receber uma atenção internacional dentro do debate de arquitetura e urbanismo romano, né? Então, é uma cidade que no futuro vai receber muito mais turistas, isso é bom para o comércio local. Vai receber recursos do próprio governo, né, para pesquisas e etc. E a gente espera que possa também ter a oportunidade de visitar o local um dia e ver uma obra de Vitrúvio com os nossos próprios olhos, né? Isso é muito interessante, porque Vitrúvio ele era importante, mas a gente conhecia ele de uma maneira muito abstrata, né? A gente não conhecia nenhuma obra dele pessoalmente. Agora a gente pode, né, visitar o local e ver como ele pensava a arquitetura, os materiais, o espaço como um todo. Então tudo isso é muito importante quando a gente fala de arquitetura. Cerca de 10 dias atrás aconteceu aqui na Itália uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Foi descoberta, finalmente, a Basílica de Vitrúvio. Já ouviu falar? Marco Vitrúvio era um arquiteto romano do século I a.C. e é considerado por muitos o pai da arquitetura. Durante a sua vida ele fez um trabalho muito importante que se chamava De Architectura. E aí, em um dos livros dessa obra, ele descreve exatamente as proporções de um edifício que ele construiu, porque ele era um gênio. Só que essa basílica, que não era uma basílica religiosa, na verdade, porque o nome basílica era dado para um edifício comum. E ela só existia através desse relato dessa obra, mas nunca tinham encontrado os restos, as ruínas dela, até a semana passada. E por que ela é tão importante? Porque ela serviu de base, como se fosse um modelo teórico mesmo para entender a estrutura das basílicas romanas naquela época. E ela é a única que foi explicada detalhadamente pelo próprio arquiteto. O que ele pensou na hora de fazer aquilo e tudo mais. Então é uma referência para muitos arquitetos. Ela, inclusive, influenciou profundamente a arquitetura do Renascimento. Então essa, que era chamada de basílica, na verdade era um prédio civil, um edifício civil, usado para tribunais, comércio, enfim, e administração até da justiça. E ela foi encontrada na semana passada, ali, dia 19 e 20 de janeiro, na cidade de Fano. Se sabia que ela estava lá, mas ninguém nunca tinha encontrado, até que eles resolveram fazer uma obra de requalificação em uma das praças da cidade e as ruínas apareceram. Imediatamente depois dessa descoberta, eles já chamaram arqueólogos competentes que garantiram que é mesmo a Basílica de Vitrúvio, fizeram as medidas, analisaram tudo certinho e viram que é essa basílica que foi descoberta. Fano é uma cidade que não tá na rota turística da Grande Massa, mas é uma cidade muito bonitinha. Eu já passei por lá uma vez e agora eu tenho certeza que ela vai começar a entrar na rota turística, principalmente para arquitetos, engenheiros, enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver quando é que será possível
a gente começar a visitar esse ícone da arquitetura que tem um preço inestimável. E você já tinha ouvido falar dessa basílica? Me conta aqui nos comentários o que você sabe sobre ela e se você incluiria um lugar desse sim no seu roteiro.